E aí, tudo bom? Hoje a gente vai continuar fazendo exercício sobre dicionários. É um exercício que está lá na lista de exercícios de vocês já com o gabarito resolvido, mas hoje a gente vai fazer ele aqui do zero num arquivo texto totalmente em branco. Pode ser que o resultado fique um pouco diferente do gabarito, pode ser que a sua resolução também fique diferente do gabarito, mas não tem problema. Dando a resposta certa, o exercício está certo também. O exercício de hoje é sobre um agente de trânsito que está cansado de ficar anotando as multas que ele aplica no caderninho e resolveu digitalizar as informações para que ele possa, por exemplo, trabalhar com um sistema implementado num tablet. Bom, então a gente tem aqui o arquivo inicial. Eu já importei a função anterior que a gente tinha feito na aula passada, naquele sistema do concurso, que verificava se uma determinada data era anterior à segunda data. Por que a gente vai precisar da função anterior? Para filtrar as infrações que ocorreram há menos de um ano. A gente tem a data atual, a gente vai ver quais datas que ocorreram até um ano antes de hoje. E aí depois aqui na função principal a gente já criou 4 dicionários. Primeiro eu tenho aqui o dicionário de motoristas. A chave é a CNH do cara, e aí associada a essa chave eu tenho uma tupla com o nome dele e a data de vencimento da CNH do cidadão. Depois no dicionário de veículos, a chave é a placa do veículo, depois eu tenho a CNH do dono. O dono desse veículo, Flamengo 1981, é o cara que tem a CNH 123456778. Quem tem essa CNH, a gente tem aqui em cima, através do dicionário de motoristas, que o nome do proprietário dessa CNH é a Dona Florinda. Esse carro é um Fusca preto, e aí temos aqui a lista de infrações. Eu falei que eram 4 dicionários, na verdade são 3 dicionários e uma lista. A lista de infrações contém em cada tupla o código da infração, a data em que ela ocorreu, essa aqui por exemplo foi 15 de outubro de 2019, o carro associado a essa infração e a natureza da infração. Foi gravíssima, atribuiria 7 pontos na carteira de quem? Na carteira do dono desse carro, BR10071, pertence ao cara com a CNH 0126457, que é o Seu Madruga. Então, o Seu Madruga teria 7 pontos por um ano na carteira. Por que 7 pontos? Porque aqui no dicionário de natureza está escrito que a infração gravíssima tem 7 pontos na carteira do cara. Vamos fazer a primeira função, que é a função que filtra as infrações ocorridas há menos de um ano. Remover antigas vai receber a lista de infrações, que eu vou chamar de L, e D, que vai ser a data de hoje, que o cara vai ter que passar para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar dia, mês e ano dessa data D. Por que eu quero fazer isso? Porque eu vou criar uma nova data que vai ser de um ano antes. Vamos supor que hoje é dia 16 de outubro de 2020. Eu quero filtrar todas as infrações que ocorreram até 16 de outubro de 2019, que foi um ano atrás. Então eu quero todas as datas anteriores a hoje. As infrações ocorridas até um ano antes de hoje não vão mais contar pontos na carteira do cara. Então eu vou fazer aqui que ano recebe ano menos 1. Então 16 de outubro de 2020 virou 16 de outubro de 2019. Vou criar uma lista com as infrações recentes, que a princípio está vazia, e nessa lista eu vou gravar só as infrações que ocorreram de um ano para cá. Como que eu vou fazer isso? For infração em L. Para cada infração eu vou verificar se ela é uma infração recente. Como é que eu vejo isso? Se a data 16 de outubro de 2019, que corresponde ao ano passado, é anterior à data da infração, então essa infração ocorreu de um ano para cá. Então, se anterior, dia, mês, ano. Isso é uma tuplinha contendo uma data do ano passado. Lembra que o ano eu já peguei ele e diminuí ano igual a ano menos 1 lá em cima, entendeu? Então aqui vai ter 16 de outubro de 2019. Se essa data é anterior à data desta infração aqui, ó. Como é que eu sei a data dessa infração? Infração, olha aqui, é uma lista que contém o código da infração e a segunda posição eu tenho a data da infração. Então a data da infração vai ser infração na posição 1. Se isso for verdadeiro, quer dizer que essa infração é uma infração recente. Então recentes, ponto, append, infração. E acabou a primeira função. Return recentes. Vamos testar aqui embaixo. Vou fazer que recentes vai receber remover antigas, passando como parâmetro a lista de infrações e a data de hoje. Vamos supor que hoje então é 16 de outubro de 2020. Quais infrações deveriam ser retornadas aqui? 16 de outubro de 2020. Então 15 de outubro de 2019 não deveria ser retornada. 16 de outubro de 2019 também não deveria ser retornado, porque parou no 16 de outubro de 2019.
E aí, a partir de 17 de outubro de 19, de 17 até dia 16 de outubro de 2020, a gente tem um ano corrido. Então, só deveria retornar essa aqui. Vou chamar essa função, ela vai retornar uma lista, e aí aqui no finalzinho eu vou fazer só print recentes, só para a gente saber se isso funcionou. Python 3, multas.py, retornou só uma infração, que é a I003, aquilo mesmo que a gente queria, do dia 17 de outubro de 2019. Na segunda função, o que eu tenho que fazer? O agente de trânsito quer calcular agora quantos pontos possuem uma certa CNH. Então, os parâmetros dessa função vão ser a CNH do motorista, cujos pontos ele quer calcular, a lista de infrações, considerando que já foram removidas as infrações ocorridas há mais de um ano, então eu já tenho aqui só as infrações que poderiam estar contando pontos, e os dicionários que forem necessários para essa função. Vamos então criar a função e ver quais dicionários vão ser necessários aqui. E nessa função eu não vou precisar de todos os dicionários, eu só preciso veículos e naturezas. Por quê? Porque uma infração possui uma natureza. Essa natureza tem uma quantidade de pontos que vão ser associadas a um determinado motorista. Para saber quantos pontos uma certa natureza possui, eu preciso do dicionário de naturezas. E para saber para onde que esses pontos irão, cada infração possui a placa do veículo e eu preciso do dicionário de veículos para ver quem é o dono daquele veículo, para ver se essa pontuação vai para ele ou não. Eu quero os pontos de uma determinada CNH. Então, pontos a princípio vai estar vazio. E aí, para cada infração dentro da lista de infrações, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro a placa do veículo que cometeu aquela infração. Infração, que é cada um dos itens que vieram dessa lista. Na posição 0 é o código da infração, 1 é a data da infração e 2 é a placa do veículo. Então, placa vai ser infração na posição 2. Depois, natureza da infração vai ser infração na posição 3. Como é que eu vou saber o proprietário? Através da infração, eu peguei aqui em cima a placa. Com a placa, eu consigo descobrir quem é o dono do veículo. Então, veículos na posição placa vai me retornar uma tuplinha que tem a CNH, o modelo do veículo e a cor do veículo. O que eu preciso? Eu preciso da CNH. Então, eu vou pegar isso tudo aqui na posição 0. Acompanhou? Temos um dicionário, cuja chave é uma string, cujo conteúdo é uma tupla com 3 strings. Se a CNH do proprietário que eu acabei de calcular foi igual à CNH que eu recebi aqui como parâmetro, pontos mais igual aos pontos que essa multa causou. Eu vou pegar o dicionário de naturezas na posição referente à chave NAT, que eu calculei aqui. Então, na lista de infrações eu tenho aqui a chave do dicionário de veículos e aqui a chave do dicionário de naturezas. Então, calculei todos os pontos do cara, no final, return pontos. Vou fazer aqui agora, em vez de imprimir as recentes, o que eu vou fazer? Print de quê? Pontos da CNH. A CNH do cara que eu quero calcular, as infrações, os veículos e as naturezas. Só que infrações, na verdade, vai ser recentes, porque aqui eu já tirei as infrações que ocorreram há mais de um ano. E no lugar de CNH, eu vou pegar o quê? Primeiro eu passo o seu Madruga aqui, depois eu passo a Dona Florinda, e vamos ver o que vai aparecer aqui. Seu Madruga tem 0 pontos na CNH e Dona Florinda tem 3. Será que está correto? Será que está correto? Eu tenho 3 infrações, só que a primeira ocorreu há mais de um ano, lembra? Então ela foi filtrada, ela caiu fora. Essa aqui também ocorreu há mais de um ano, ela caiu fora. Só essa que está contando, e essa é leve. Leve é 3. E essa infração, que é do carro Alemanha 2014, pertence a quem? Pertence a Dona Florinda. Dona Florinda, então, apareceu aqui com 3 pontos na carteira. Na terceira função, o agente de trânsito está numa blitz. Ele parou o carro e ele quer verificar um monte de coisa. A função vai dar um alerta para o agente de trânsito, caso ele tenha que aprender a CNH do motorista daquele carro. E em quais situações ele vai aprender a CNH do cara? Primeiro, se a placa do veículo não tiver cadastrada no sistema, quer dizer que esse veículo tem uma placa fria. Segundo, se o motorista tiver com a CNH vencida. E terceiro, se ele tiver com 20 pontos ou mais na CNH. Caso esteja tudo certo com a CNH do motorista, ao invés de imprimir um alerta, o sistema vai imprimir para ele o modelo e a cor do veículo cadastrados no sistema associados àquela placa, ou seja, o agente de trânsito vai verificar se a placa que está cadastrada no sistema realmente corresponde àquele modelo de carro, senão é uma placa fria. E além disso, ele vai imprimir o nome e a pontuação do proprietário do veículo e o nome e a pontuação do motorista.
porque não necessariamente quem está dirigindo o carro é o proprietário do veículo. Então aqui a gente vai ter um procedimento chamado Blitz, que recebe a CNH do motorista, a placa do carro que foi parado na Blitz, a data atual, para a gente saber se a carteira do cara está vencida, eu preciso da data atual, a lista de infrações, e aí todos os dicionários que eu tiver direito eu vou receber aqui. Vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, vou ver qual é a data de vencimento da carteira do motorista. Vai ser o quê? Dicionário de motoristas, na posição referente à CNH que eu recebi como parâmetro, que é a CNH do carinha que foi parado na Blitz. Então, motoristas, na posição correspondente a uma CNH, vai me dar uma tupla com nome e data. Eu quero a posição 1 dessa tupla, data do motorista. Os pontos do motorista vão ser aquela função pontos CNH que eu calculei lá em cima, a CNH do cara, tenho, a lista de infrações, tenho, os veículos, tenho, as naturezas, tenho. Então, com isso eu calculo os pontos do motorista. Então, quando que eu vou imprimir um alerta? Primeiro, se a placa não pertence ao dicionário de veículos, imprint, atenção, placa tal, não encontrada. Essa placa é uma placa fria, não está cadastrada no nosso sistema. Caso contrário, se anterior data motorista e data atual, significa que a data de vencimento da CNH do motorista é anterior ao dia de hoje, ou seja, a carteira dele está vencida. Print, atenção, motorista, fulano de tal, qual é o nome dele? Motorista, índice CNH, índice 0, vai me dar o nome do motorista. Motorista tal com CNH vencida. Aí ele vai me dar o nome do motorista, fica mais fácil para o agente saber quem é. Elif, pontos motorista, que eu já calculei ali em cima, for maior ou igual a 20, print. Atenção, agente de trânsito, motorista fulano de tal, que é isso aqui que eu já imprimi aqui em cima, com os pontos, lá que eu acabei de calcular também, pontos. Else disso tudo, eu vou pegar agora veículos. Na posição correspondente à placa, vai me dar a CNH do proprietário, o modelo e a cor. Print, modelo tal, tenho o modelo do veículo. Depois print, cor tal, tenho a cor do veículo. Depois print, proprietário. Quem é o dono do veículo? Eu vou pegar o dicionário de motoristas. Na posição correspondente à CNH do dono, que está aqui, estudo índice 0. Isso aqui vai me dar o nome do proprietário. Depois, qual é o nome do motorista? Em vez de CNH dono, eu vou botar aqui CNH, que é a que eu recebi como parâmetro. Por que o agente de trânsito tem a CNH do motorista? Porque ele parou o cara, foi lá e pediu a carteira de motorista dele, então ele tem o número da CNH. E ele conseguiu a CNH do dono através do veículo, do dicionário. E ele conseguiu a CNH do dono através do dicionário de veículos, dando a placa do carro que ele viu ali também qual era. Depois print pontos do proprietário. Na verdade eu não vou botar os pontos do proprietário não. Se o proprietário está com a CNH vencida ou alguma coisa, ele pelo menos não está dirigindo. Então um carro pode pertencer a alguém com a CNH vencida, ele só não pode estar dirigindo o carro, ele prestou para alguém e está tudo certo. Então eu vou pular essa parte, apesar do enunciado ter pedido. Vou imprimir aqui só pontos do motorista. Quais são os pontos do motorista? São esses que eu calculei aqui em cima. Pontos motorista, imprimir. Vamos testar. Vou tirar isso aqui e vou chamar a função Blitz. Tem que passar uma CNH. Então aqui, ao invés disso, vou passar primeiro a CNH do Seu Madruga. O Seu Madruga vai estar dirigindo... Vamos botar que ele está dirigindo o carro da Dona Florinda, que é esse aqui, a Lê 2014. Então, Seu Madruga está dirigindo o carro da Dona Florinda. Que dia é hoje? Vamos botar... Hoje é dia 14 de outubro de 2020. Aqui, então, todas as infrações vão entrar. A lista de infrações, o dicionário de motorista, o dicionário de veículos, o dicionário de naturezas. Vamos ver o que vai dar nisso tudo aqui. Atenção, motorista, Seu Madruga está com a CNH vencida. Tá mesmo? Vamos ver. Hoje é dia 14 de outubro de 2020 e a CNH do Seu Madruga venceu dia 15 de outubro de 2019. Tem um ano que a CNH dele está vencida. Vamos mudar isso tudo aqui para 2020. Então, se hoje é dia 14, o Seu Madruga venceu amanhã, não vai ter vencido ainda, e a Dona Florinda já venceu, porque hoje é dia 14. Então, vamos lá de novo. Ó, passou, que ele não está mais com a CNH vencida. O modelo é uma Brasília Prata. É isso mesmo? A Lei 2014, Brasília Prata. Ok.
Proprietário, Dona Florinda, motorista, Seu Madruga, pontos do motorista, 14. Ele tem 14 pontos, foram aquelas duas infrações que a gente calculou lá em cima. Beleza? Terminamos, já fizemos 3 funções para ajudar os agentes de trânsito a nos multarem. Por que a gente fez isso? Só para fechar então, vocês têm vários exercícios para resolver na lista de exercícios de dicionários. Eu fiz o da agenda, eu fiz o do concurso, eu fiz o bolão usando dicionários e eu fiz o das multas. Tem mais um monte que são bem grandinhos, bem complexos. Se eu fosse vocês, eu faria, porque daqui a pouquinho vai ter um novo trabalho para vocês implementarem e vai precisar saber dicionários. Até a próxima, cujo assunto já vai ser a tão temida recursão. Hahaha.